Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa para trazer uma palavra de Deus abençoada para os nossos corações. E meu tema nesta manhã é: em quem confiar? Sabe, querido, nesses dias em que o país inteiro atravessa um caos tremendo por causa da coronavírus, muitas são as pessoas, querido, que têm deixado de crer naquilo que diz a palavra. E aí eu faço a pergunta: em quem confiar? No que diz a mídia, escrita, falada, televisiva ou a radiofônica? Porque, amado, a mídia, infelizmente, ela tem dado muitas notícias sempre de negatividade. Que por causa da epidemia que se alastrou no país, que o Brasil não vai dar certo. Muita gente que perdeu o emprego não vai mais recuperar os seus empregos. Mas eu quero dizer para você, querido, que nós temos tido testemunho de muitos irmãos que, meio a todo esse caos que o país está vivendo, que conseguiram recuperar os seus empregos, e muitos até foram chamados para trabalhar em novas funções. E você sabe por quê? Porque eles preferiram crer naquilo que diz a palavra, não naquilo que a mídia tem noticiado. E eu lembrei da história de uma viúva. Todo mundo conhece essa história. Ela está lá no livro de 1 Reis 17, a partir do 8. Vamos ler um pouquinho, até o 16. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenarei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhes disse: trazei-me, peço-te, um vaso com um pouco de água, que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhes disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor Deus, que nem um bolo, nem senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morremos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém fazes dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor de chuva sobre a terra. Amados, aqui a palavra nos revela que Deus, ele deu uma palavra para o profeta Elias, que ele teria que sair da cidade onde ele estava, e ele teria que ir para uma determinada cidade, na redondeza ali de Sidom, uma cidade chamada Sarepta, que lá tinha uma viúva, que Deus iria ordenar essa viúva para poder alimentar o profeta Elias. O profeta Elias foi até a cidade, e quando ele se aproximou da cidade, ele viu uma mulher viúva que catava alguns cavacos, alguns gravetos, e ele a chamou e disse: olha, me dá um pouco de água. E ela, imediatamente, quando saiu para trazer água para o profeta, ele pediu para ela que ela trouxesse um bocado de pão para ele comer. Mas, amado, nós estamos falando aqui de uma simples viúva, de uma viúva que era fazendeira, de uma viúva que tinha muitas posses. A palavra nos revela que essa viúva, ela estava vivendo em um momento de muita escassez. Faltava água naquela cidade, não se tinha dinheiro para comprar, porque não se havia o que comprar, por causa da seca, as pessoas não tinham como colher. Então, o profeta Elias libera uma palavra de Deus para a vida daquela mulher. Depois que Elias pede a água e pede para que ela trouxesse um bocado de pão, a viúva olha para ele e diz: olha, Deus é prova de que eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite na botija. Mas o profeta imediatamente olha para ela e libera uma palavra de Deus. Ele começa a profetizar sobre a vida daquela mulher e diz: faz conforme a tua palavra, mas primeiro faz um bolo para mim, depois você faz para você e para o teu filho. Amados,
É incrível como aquela mulher recebeu a palavra. E ela fez exatamente conforme a palavra do profeta Elias. Ela fez o bolo, deu primeiro para o profeta, e depois comeu ela e comeu o filho. E se nós continuarmos lendo, eu quero que você termine de ler em sua casa, você vai perceber que a palavra nos revela que durante muitos dias, aquela mulher, juntamente com o profeta e com o filho dela, comeram diversos dias, porque, querido, a palavra de Deus foi: se aquela mulher cresce, nunca mais faltaria o azeite e a farinha. E assim, querido, aconteceu, sabe? E eu quero dizer para você, querido, que assim como aquela viúva, Deus também quer trazer uma palavra de bênção sobre a tua vida. Nós temos testemunho, querido, que pessoas que têm sido abençoadas em meio a todo esse caos que se abateu sobre as nações. E o mais importante de tudo isso, querido, é crer no que diz a palavra. E a palavra de Deus, querido, nos revela que nós somos mais do que vencedores. Amados, não é aquilo que a mídia está propagando, não é aquilo que as pessoas estão noticiando pela rua, mas é o que diz a palavra. Isso é que vai fazer efeito na minha e na sua vida. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas nós não seremos atingidos em nome de Jesus. E você sabe qual foi o segredo daquela mulher não ter mais falta do sustento na tua casa? Porque ela preferiu crer na palavra do profeta, que é uma palavra dada por Deus. E eu quero dizer para você nesta manhã: creia no que diz a palavra. Os seus projetos, queridos, não morreram. Os seus projetos, ele não deixará de acontecer por causa do caos que se abateu sobre a nossa nação. Ao contrário, se você crer, Deus vai fazer muito mais além daquilo que eu e você imaginamos, querido. Porque é assim exatamente que nos revela a palavra, que Ele tem coisas muito grandes para nos mostrar, e não é coisa pequena, querido. Sabe, creia no Deus de Israel, sabe, no Deus que abriu o mar vermelho, no Deus, querido, que fez o povo passar pelo meio das águas sem sequer seus pés se molhassem. É o mesmo Deus, querido, que abriu o rio Jordão, que derrubou, que fez as muralhas de Jericó caírem em nome de Jesus. Eu lembro também, querido, de Isaac. Isaac prosperou, querido, em meio a um caos terrível na cidade onde ele estava. Então, amado, nós temos que crer naquilo que diz a palavra. A palavra de Deus diz, querido, que Ele é a nossa fortaleza. A palavra de Deus também nos revela que Ele é a nossa torre forte, é o nosso porto seguro. E é esse porto seguro chamado Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. É quem vai fazer, querido, com que os seus propósitos sejam concretizados em nome de Jesus. Eu quero orar agora nesta manhã, liberar uma palavra de bênção para a tua vida em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós lemos, Deus, a tua palavra e vemos a história desta viúva, Senhor, que recebeu, Pai, uma palavra do profeta Elias, que foi uma palavra enviada por Deus para a vida daquela mulher. E ela creu na tua palavra, e por ela ter crido, Deus, coisas tremendas aconteceram, o sobrenatural de Deus aconteceu na vida daquela mulher, e nunca mais, Deus, o sustento acabou na despensa daquela mulher, Senhor. E nesta manhã, Deus, eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a vida de todos os teus filhos que estão nos ouvindo nesta manhã, Senhor. Oh, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Deus, abre, Deus, a janela dos céus e derrama, Deus, bênção sem medida sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus, faz, Deus, o teu povo crer no que diz a tua palavra. E a tua palavra, Deus, é o nosso sustento. É a tua palavra, Deus, que nos alimenta, que nos impulsiona, Deus, em nome de Jesus. E eu libero uma palavra de bênção sobre teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.